Fala galera, beleza? Então, tem um tempo que eu não faço vídeo aí, né? E pra voltar com conteúdo bom, resolvi fazer um aqui sobre React, tá? Na verdade não vai ser só um vídeo não, vai ser uma série de vídeos. Começar do básico mesmo e depois nós vamos montar um aplicativozinho mais interessante, tá? Nesse vídeo aqui eu vou passar o bem básico do React, é aquele que, para quem nunca viu, tá? Começar a trabalhar com ele aí, para começar a entender. Aí no próximo vídeo a gente já vai fazer um aplicativozinho mais robusto. A gente vai mexer, tentar produzir um Twitter, igual esse aqui, tá vendo? O cara vai falar aqui alguma coisa, vai tweetar alguma coisa, outras pessoas vão ver e é como se fosse um chat aqui a princípio, né? Mas a gente vai implementar algumas coisas, igual aquele do tweet, quando aparece alguns twitters, ele guarda aqui a quantidade, depois você aperta, eles aparecem, essas coisas. Mais robusto, tá? Mas de hoje aqui a gente vai mexer com o básico do básico, tanto que eu nem vou mostrar para vocês o código desse aplicativo aqui hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, vou montar um por cima aqui, basicão. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é React, né? Não é um framework igual o Angular, Ember, essas coisas, não é um framework, não é MVC. Como algumas pessoas falam, o React é apenas o V, né, a parte da interface ali do MVC, né, as views. Então ele foi feito para você construir interfaces de uma maneira mais fácil, componentizada, e tal, para ficar mais fácil de trabalhar. No site no blog do React, na verdade, tem um desenho muito bom que dá para ilustrar. Aqui, ó. Ilustrando o que é o React com uma imagem, tá? Nessa imagem aqui dá para você ter ideia. Então imagine que essa imagem aqui seja um componente, tá? É um componente, vamos chamá-lo de componente de busca de produtos, beleza? Então, como que a gente pensa com o React? A gente vai pegar um componentezão maior e transformar ele em vários componentes pequenos para ficar algo mais separado, mais organizado, mais fácil de trabalhar e de modificar. Então, imaginando esse componente aqui, a gente vê que, por exemplo, essa parte da linha azul seria a parte da busca do componente. Essa parte verde seria a parte do conteúdo, né? Que ia ser modificado aqui e tal. A parte azul aqui, esse outro azul, o nome das categorias, e a vermelho, cada linha aqui seria um produto, tá? Então a ideia aqui seria o quê? Um componentezão com vários componentes aqui dentro e cada um trabalhando sozinho, tá? Para vocês terem ideia, cada parte desse componente você poderia colocar em um arquivo separado, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando aqui num componente que nessa linha de produtos aqui, eu estou ajustando ela e tal, e às vezes tem um outro cara na sua equipe que está mexendo lá na busca. Então ele está mexendo num arquivo separado, é outra coisa, entendeu? Por mais que esteja no componente, eles podem estar separados aí de uma maneira mais organizada. Então vamos lá na prática. Vamos pegar o exemplo do Twitter para fazer o negócio mais interessante aqui. Tá. Se a gente parar para observar aqui, se a gente começar a pensar em React, como que separaria esses componentes aqui? Uau, muito simples. Por exemplo, cada caixinha desse aqui poderia ser um componente facilmente, né? Esse aqui é um componente, esse aqui é um componente, esse aqui. Cada um pode trabalhar sozinho, sem atrapalhar os outros, né? Estou mexendo aqui, ó, fazendo um refresh aqui, não tem nada a ver com isso aqui. Trocando os trending topics aqui, não tem nada a ver com isso aqui, não tem nada a ver com isso aqui também, entendeu? Então, a ideia é essa, trabalhar de uma maneira separada para ficar mais fácil para todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar de exemplo essa caixinha aqui, tá? Só essa parte, em cima, sem essa parte mais escura aqui, e essa caixa aqui. Se a gente parar para observar, esse componente ele tem um título, né? Ele tem uns links aqui em cima do título e tem uma lista, certo?
Ok. E esse aqui, da mesma maneira, tem um título, tem um link, tem uma lista. Ok, então vamos trabalhar em cima disso. Como que você cria um componente, tá? Então nós vamos criar o componente, vamos chamá-lo de box, só isso. Então dessa maneira aqui, você já vai conseguir criar um componente. Está criando um componente, está declarando aqui que o box é um componente, tá? E como que esse componente será utilizado? Como se fosse uma tag HTML. Então, quando você precisar usar esse box, você vai fazer isso aqui, ó. Aqui você está utilizando o seu componente, tá? Vou explicar mais para frente o que é essa sintaxe aqui, mas agora vamos tratar aqui do nosso componente. A estrutura básica de um componente. Bom, no React tem inúmeras funções e propriedades de um componente, tá? Vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, timer é um componente, né? Você está criando um componente. Ele tem essa função, essa função, essa função, essa função e essa função. Todas as funções do componente. A principal função de um componente é render. Significa o quê? Renderizar um componente. Você está falando que eu estou renderizando isso aqui em algum lugar, né? Mas na verdade, esse render você não especifica aqui onde você vai renderizar. Você vai usar, na verdade, o box como se fosse uma tag HTML, entendeu? Aqui está construindo uma tag, seria mais ou menos assim. E aqui no render você vai declarar a estrutura dela. Então, por exemplo, você tem que, esse render você tem que retornar, ok? Um nó de HTML, do DOM. Ou seja, você não pode retornar, por exemplo, vamos supor que o seu componente seriam duas divs, né? Não, um div e uma UL, né? Se a gente for pensar nisso aqui. Um div e uma UL. Você não pode retornar isso aqui. Você está retornando dois nós, tá vendo? Tá um paralelo ao outro, não pode. Você pode. A única coisa que você pode fazer aqui é retornar um nó apenas. Aí dentro desse nó você pode fazer o que você quiser. Aí você faz uma div. Tá? Isso é próprio do React, você não consegue, você não vai conseguir retornar mais de um nó aqui, vai dar pau. Ok, então vamos lá, primeiro criar a estrutura do nosso componente. Nós temos aqui um título, né? Vamos colocar aqui um H2. Melhor, como tem um título e um link, vamos declarar aqui uma div mesmo. Esse class name é a mesma coisa que o class, tá? Mas no React você vai precisar colocar aqui class name. Depois vocês vão ver por quê. Vamos colocar primeiro a classe aqui. Seria o componente box. Título aqui, né? E aqui será a lista. Ok. Já temos começando a estrutura do componente. E aqui nós vamos colocar um H2. Só um H2 mesmo. E aqui nós vimos que tem um linkzinho aqui, né? Vou colocar assim um href primeiro. Na verdade não vou colocar esse link não, depois a gente mexe. Vamos colocar só como se tivesse só um título, tá? E uma lista. Então essa é a estrutura básica do nosso componente. Se fosse um HTML normal, você escreveria aqui Rio de Janeiro. Seria isso aqui. E a lista se ia populando de LIs aqui, né? Ok, mas aqui nós vamos fazer isso, não. Outra coisa que o componente tem são as propriedades dele, tá? Então, por exemplo, um componente pode ter inúmeras propriedades. Isso você passa essas propriedades, você pode passar a propriedade de um componente para outro dessa maneira. Então vamos supor que eu estaria utilizando esse meu componente box, né? Eu quero criar uma propriedade dele que é o título, que é onde vai cair aqui. Então eu faria assim, título e esse é o título, ok?
Então, dessa maneira, eu estarei criando um componente box, renderizando ele, né? Passando como parâmetro o título. E como que eu faço para pegar esse título aqui dentro? Bom, primeiro vamos definir quais serão as propriedades default desse componente. Essa função aqui, o nome dela eu não inventei, tá? É do próprio React, que ele é o que? Aqui você tá, quando você está construindo um componente, antes de você renderizar ele, você já está setando algumas propriedades padrão. Para quando às vezes você vai renderizar ele, você precisa de uma propriedade, mas aí o cara não passa propriedade. E aí, vai dar pau? Não. Então você coloca default aqui. Então, essa função você tem que retornar um objeto, tá? Então, o nosso componente tem título, por enquanto ele começa vazio, obviamente, e ele tem uma lista, tá? Essa lista é um array, ok? Inicialmente está vazio também. Ok, já temos as propriedades do componente, a gente tem que colocar ela aqui agora. Como que eu coloco aqui? Muito simples. Você utiliza esse padrão aqui, igual no Angular, e coloca this.props, que são que as propriedades aqui, ó, props, são as propriedades desse componente. Ponto, como é um objeto, title. Muito bonito, né? Ok, vamos ver se funciona. Agora nós já temos um componente pronto, a primeira parte, já temos onde vai ficar o título dele. Ok. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso colocar o componente, né, no meu HTML. Se a gente observar aqui a index, vocês vão ver que a única coisa que ele tem aqui são os arquivos do React, tá? Tem só Cat.io aqui, mas eu não vou entrar nisso agora, porque não tem nada a ver com hoje. Mas ele tem os arquivos do React, você vai precisar deles, obviamente. Você vir aqui no ensinando, eles estão mostrando aqui, você faz o download dos arquivos e tal, beleza. E vocês podem observar que não tem mais nada. Não tem uma div, não tem uma section, não tem nada que eu colocaria aqui. Se você conhecer o Angular, seria isso aqui, né? Alguma coisa assim. Aí ele renderizaria o negócio aqui, beleza. Mas não, no React não. No React a gente pode fazer assim também, mas a atribuição a gente não faz lá no HTML, a gente faz aqui no JavaScript mesmo. Então como ficaria? Aqui está falando que eu vou renderizar um componente. Qual componente eu vou renderizar? O meu box. Ok? Estou renderizando meu componente box. Onde eu quero renderizar ele? No corpo do documento. Ok? Porque, como eu falei para vocês, tem uma div, tem uma container para colocar ele aqui. Mas você pode colocar lá, normal, beleza? Então, vamos ver. Ok. Nosso componente está aqui. Como vocês podem ver, tá a estrutura dele aqui, ó. Tem um div, component box, title, list, mas não tem nada. Por que não tem nada? Eu estou falando que o título dele aqui é vazio. Se eu escrever alguma coisa aqui, agora ele já renderizou com o título dele. Nada mais justo, né? Mas você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Como você vai utilizar esse componente mais de uma vez, você vai passar comparando. Então, beleza. Como eu expliquei para você mais um tempo atrás, você passa a propriedade aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho que usar essa aqui, ó. Rio de Janeiro Trades. Estou passando um título no meu componente. Entendeu? Então, eu passando aqui, ele já está identificando o quê? Que eu estou passando a propriedade title, não é mais vazio, agora eu já passei ela e ele está renderizando ela aqui. Ok, muito bonito. Agora precisamos fazer a lista. Como vamos fazer a lista? Bom, como eu já especifiquei aqui, é um array, certo? Então, eu vou criar um array aqui, ok? E vamos criar aqui os trending topics.
Reacts, né? Vamos pegar alguns aqui. Vou pegar só os com hashtag. Então aqui não. Temos uma lista de hashtags aqui, enquanto eu estou passando só o title delas. E agora eu vou passar para o meu componente a lista. Então eu estou passando para o meu componente a lista. Para você passar variáveis, tem que fazer isso aqui também, viu? Então eu estou passando meu componente a lista aqui que eu criei agora, tá? Então, essa lista agora, quando eu renderizar esse componente, ela não vai estar mais vazia. Mas também não vai acontecer nada, por quê? Porque eu não mostrei ela em lugar nenhum aqui. O que nós precisamos fazer agora? Agora vamos aprender a fazer um loop. Como será nós vamos fazer um loop aqui no React? De uma maneira bem simples. Vamos criar uma função que vai receber um item, ok? E ele vai retornar um LI. Bem assim mesmo. Tem aspas, não tem nada. Essa é a sintaxe aqui do React, vocês vão acostumar. E o que nós vamos fazer aqui? Colocar o title do item. Então, como vocês já podem observar aqui, eu estou esperando um objeto, né? Aqui eu estou esperando um objeto que tenha a propriedade title. Ok? Essa função, então toda vez que eu chamar ela, eu preciso passar por um objeto que tenha o title. Só isso. E agora o que nós vamos fazer? Como nós já temos a lista de propriedades, tá aqui ó, a lista, certo? Mas é um array. Ok? Aqui eu consegui renderizar porque é uma string, eu jogo direto. Se eu colocar aqui não vai acontecer nada. É um array, eu tenho que fazer um loop. Então como que a gente faz um loop? Map. E aqui seria isso aqui, ó. Ele tem uma função aqui e aqui a gente conseguiria trabalhar em cada item, né? Mas como eu já criei essa função, eu vou usar ela aqui, ó. Opa. Render list. Então o que eu estou falando aqui? Para cada item da minha lista, execute essa função, passando como parâmetro o item. Ok? Então, para cada item da minha lista, execute essa função passando como parâmetro o item. E esse item tem o title, como vocês podem ver aqui. Então, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Nada. Não vai acontecer nada porque falta isso aqui, ó. Tudo que você for fazer que não é uma HTML ou então um componente que começa assim, você vai precisar fazer isto daqui, ok? Então, vamos ver como ficou nossa lista. Deu erro. Map. É lista, não list. Ok. Então, conforme esperado, ele renderizou um componente aqui, que é uma lista, né? Um L com cada item que a gente descreveu, que descrevemos aqui embaixo. Ok. Até aí tudo bem, né? No Angular você fazia até com menos linha. Mas e se eu quisesse repetir esse componente em outro lugar com outro formato? É aí que entra. Vamos fazer uma modificação agora na nossa index. Vamos criar aqui vai ficar o Trending Topics. E como a gente viu aqui, tem um outro bem parecido, né? Who to follow. Ok. Então o que nós vamos fazer? Qual que eu coloquei aqui? Trending. Então o que eu estou falando? Eu vou renderizar este meu componente de Trending Topics no meu Section Trend. Até agora não mudou nada. Antes estava no body, agora vai estar no Section Trend ali. Não muda aparentemente nada. Só que agora ele já está aqui dentro. Ó. E nós vamos reutilizar este componente
para renderizar outra lista. Então, estou usando o mesmo componente. Agora eu vou passar outro título. Who to follow. Ok. Who to follow. E agora vamos colar a lista who to follow. E aqui é who to follow. Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza. Mas a gente precisa criar essa lista aqui. Ok. Agora a gente pode parar para observar que é uma lista, beleza, uma lista, mas o cara tem uma foto. O maldito cara tem uma foto. Ok, sem problemas. Vamos pegar aqui, Peter. Tem o nomezinho dele e tem uma foto também, né? Então vamos botar a foto do camarada aqui. Ok. Vou fazer isso para mais duas pessoas aqui. Trechos de séries. Vou pegar a fotinha dele. Tá começando a ficar grande esse trem aqui, vou aumentar. Ok, e o outro cara aqui, Studio Bar. Ok, temos uma lista, who to follow, ok. Estrutura dela é bem parecida com essa, mas ela tem um atributo a mais aqui, que é o avatar. Então, ele deveria, o que nós esperamos que aconteça aqui? Que ele renderize outra lista dessa, só com os nomes, né? Porque esse avatar aí não vai servir de nada. Então, conforme esperado, ele renderizou uma lista e agora tem um avatar. Ok. Como nós vimos aqui, o nosso... Opa. Nós estamos renderizando a lista aqui, ó. Ok? Até aí tudo bem. Porém, não é dessa maneira que já vai complicar as coisas pra gente um pouco. Por quê? Porque tá faltando um avatar aqui do cara. E aqui não tem avatar, e aqui tem avatar. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos ter que modificar um pouquinho o nosso componente aqui que faz a listagem dos negocinhos. Como que a gente vai fazer isso? Dentro do React a gente consegue fazer operações de if, else, essas coisas. Então, por exemplo, vamos falar if item.avatar. Eu consigo fazer aqui, retornar vamos retornar aqui um li, ok. Vou colocar um div para o avatar. Temos aqui o avatar. E aqui nós vamos colocar o nome do camarada. Deixa eu ver. Isso. Vamos colocar nome? Não, vou colocar texto. Porque vai ser genérico, tá? Então, na verdade, eu coloquei esse if aqui, mas esse if vai mudar. Deixa eu ver aqui. Não, mentira. A estrutura é essa mesmo. Olha que interessante. Eu estou usando um if aqui dentro,
vai falar que o que? Se esse item tem avatar, então eu na verdade vou renderizar de uma forma. Mas se ele não tem, eu renderizo de outro. O que a gente está fazendo é isso, né? Aqui, ó. Estamos retornando aqui duas coisas diferentes, tá? Olha aí. Fizemos uma pequena modificação no nosso componente e ainda estamos usando o mesmo componente, né? Para renderizar dois componentes teoricamente diferentes. Se eu analisando assim, se parece que é um código e o outro é outro e tal, mas nós estamos reutilizando, olha que beleza. Mas começou a ficar um trem meio feio aqui, né? Esse negócio de if, esse trem e tal, não tá legal não. O que a gente pode fazer? Bom, no React você consegue reaproveitar, você consegue, na verdade, usar um componente dentro do outro. Então nós vamos fazer isso. Aqui nós conseguimos dividir essa lista em dois componentes, né? Um componente é o trending, é uma lista, é um item de trending, e outro componente é um item de usuário, vamos supor assim. Então, vamos criar. Outra trending. E como vai funcionar isso? Ainda vai ter o if, mas o if vai ficar aqui. Não, mentira, vamos fazer aqui mesmo, agarrar uma variável. Então, em vez de ter essa função aqui agora, nós vamos criar o componente primeiro. User item. Primeiro user item que tem essa aparência. Vamos copiar aqui já está pronto, né? Mexer para aqui. Como vocês já aprenderam, render. Tem que retornar um nó, um DOM. Tá, retorna só um LI. Ok? E aqui não vai poder ser isso, né? Como nós já aprendemos, um componente tem propriedades, né? Então, a gente vai trocar isso aqui para this props. Ok? Beleza. Esse é o nosso componente de user item. E agora, nós precisamos de um componente LI, que é o mais básico de todos. Aqui, ó. Então, olha que interessante. Nós separamos agora em dois componentes cada item da lista, né? Nós separamos, então, cada item em dois componentes. São esses dois aqui. E, se você parar para observar, como isso é um var, você está definindo um var aqui, isso aqui podia estar no arquivo separado, isso aqui podia estar no arquivo separado e isso aqui em outro arquivo. Ou seja, vamos supor que agora eu estou trabalhando aqui nessa lista do nome do cara aqui. Eu preciso fazer uma modificação, trocar o botão, tá, colocar o negócio de outro lugar. E ao mesmo tempo tem um outro cara da equipe lá querendo mexer nos trending topics, né? Se tivesse no mesmo arquivo, fudeu, né? Ia dar conflito, que você tem que fazer o merge e tal, e conflitar e tal, beleza? Não. Se eu separar isso aqui em arquivos, eu estou trabalhando num aqui, ele está trabalhando um outro aqui, o resultado vai ser o mesmo. Ninguém vai precisar mexer nada no componente. Por quê? Nós vamos reutilizar o componente e colocar componentes dentro dele. Como que a gente faz isso? Usando o if também. Aqui nós ainda estamos renderizando o item, né? Nós temos todas as informações do item. Aqui a gente tem item.title e item.avatar. Então, como que nós precisamos definir qual componente nós vamos renderizar agora? Do mesmo if que estava antes. If item avatar. Que eu estou falando o quê? Sim, o item que está passando aqui tem avatar. Então, a linha dele vai ser diferente dos trending topics. Então, o que nós vamos fazer? Vamos retornar um componente como se fosse um HTML. User item. Ok?
Mas esse user item está esperando duas propriedades, avatar e title. Então vamos fazer isso. Title e avatar. Olha aí que legal. Então, se ele tiver avatar, eu vou retornar essa linha. Se não, eu vou retornar range item, que também espera um título, né? Olha aí que interessante. A partir de um item, nós definimos como ele será renderizado, dependendo de suas propriedades, entendeu? Então, dependendo do registro que estiver vindo aqui, eu vou renderizar o componente lá no HTML de uma maneira completamente diferente. Vamos ver como é que ficou lá. Olha aí, ó. Agora, mesma maneira, veja bem, a única coisa que, se você começar a trabalhar agora de uma maneira de pensar no banco de dados, alguma coisa assim, você vai ter que receber uma lista do banco e jogar ela aqui e colocar um nome. Você vai receber outra lista do banco, jogar aqui, colocar um nome. E a partir do tipo do item que tem lá dentro, o componente já vai se comportar da maneira correta. Entendeu? Então vamos supor, isso aqui podia servir para tudo, basicamente aqui. Vamos supor, isso aqui podia ser um componente. Esse mesmo componente podia ser aqui. Se eu não passasse um título, vamos supor, se eu deixasse aqui como opcional o título, ele ia criar uma lista e aqui eu ia criar um outro componente que é um tweet. E usar aqui, dependendo dos dados que o componente tem, as propriedades, né, que o objeto tem aqui, ele vai se comportar de uma maneira. Beleza? Então é isso, espero que tenha ficado um pouco claro aí de como funciona o React e tal. Espero que vocês comecem a explorar aí, trabalhar um pouquinho com ele. Vocês vão ver que é divertido, é fácil de aprender. E no próximo vídeo nós vamos construir aí sim um negocinho legal, né? Interativo. Esse aqui nós só pegamos dado e inserimos na tela aqui, só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? O resto do aplicativo está aqui em cima. Próximo vídeo vocês vão ver. Então é isso, um abraço.